Salve galera, aqui quem fala é o Alexandre do ConnectCast. Se você quer trabalhar com o YouTube e ganhar até $3.000 no seu primeiro mês remunerado, é só seguir o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com a internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Ou ela existe de forma isolada, golpes isolados. Por exemplo, pisão. Mas não existe, para mim fica confuso, porque você mesmo falou aqui por inúmeras vezes o seguinte, ó. Existem vários períodos para cada arte marcial. E, na verdade, de repente, ela ainda existe. Mas, como você mesmo falou em um dado momento da entrevista, ela não era uma capoeira para ser praticada, era uma capoeira para briga de rua. Então, inicialmente. Depois ela vira luta de ringue. Isso. E, hoje em dia, ela virou parte da cultura. Ela não é para machucar, mas é a mesma capoeira. Não. Será que dentro da dança ali, da arte, não tem os golpes que você procura nessa capoeira? Não, elas têm um padrão, né? A modalidade. É porque a capoeira, na verdade, você tinha várias formas que era chamada de capoeira, né? Essas formas eram regionais. Então você tinha no Rio de Janeiro, você tinha na Bahia, sim, você tinha em Pernambuco, você tinha até em Belém do Pará, cara. Você consegue ali achar matérias falando, né, de praticante de capoeira. A modalidade, né, ela tem uma estrutura, certo? Certo. Então você vai encontrar essa estrutura em diversos locais do Brasil, que você vai olhar e você vai falar que isso aí é capoeira. Né? Mas só que ela tinha suas particularidades regionais. Entendi. Por exemplo, a capoeira da Bahia, ela era muito mais uma brincadeira. Porra, brincadeira? Era muito mais uma brincadeira, Mas cara. como assim a brincadeira? A brincadeira com armada martelo no meio da cara. Mas você não acerta, cara. Não, tudo bem. A prática dela é a brincadeira, mas se o cara quiser, meu irmão, não, mas a brincadeira mas fica ela séria pra caralho. Mas depois, né, cara, ela vai se formando, essa capoeira que você conhece hoje, depois. Foi um cara chamado Bimba, mestre Bimba, que trouxe, né, vamos dizer assim, essa roupagem para essa capoeira que era feita na Bahia, que já é inspirada na capoeira carioca, entendeu? Que era mais violenta. Entendi. Ele mesmo falava que a capoeira da época dele não servia para luta. Por isso que ele teve que implementar outros golpes, aperfeiçoar. O Bimba, ele era um negro, cara, de quase 2 metros de altura, tinha 1,90 m e pouco, muito forte, muito inteligente, muito antenado na época dele. Né? Então ele viu muita coisa acontecer, ele percebeu muita coisa. Então ele começou a fazer um processo, né, de transformar a modalidade que ele praticava essa capoeira, que era muito mais uma brincadeira, né, uma coisa lúdica, voltada para a música, né? Você tem a música, tem um berimbau, pandeiro, toda aquela ginga. É um verdadeiro espetáculo. Sim. Então ele falava que aquilo ali não servia para luta. Então ele começa a desenvolver uma modalidade baseado no que ele sabia, muito do que ele ouvia e do que ele via também no Rio de Janeiro. No livro a gente deixa bem claro, né? Entendi. Ele tem essa percepção, ele é um cara à frente do tempo dele, e ele pega essa modalidade e ele transforma essa modalidade que ela fica... mais letal, você quer dizer? Mais bélica. Entendi. Mas a do Rio de Janeiro era um negócio bem pior, cara. Entendi. Se falando de violência, né? Os caras chutavam joelho, testículo, cabeçada. Era briga, né? Não era esporte. E depois que ela se transforma em... Porque sempre existiu no Brasil, o pessoal não sabe, né? Muita gente não sabe. O pessoal da capoeira discute muito isso. Mas sempre existiu no Brasil, né, um projeto de se criar um método nacional. De capoeira? De luta e de ginástica. Porque ginástica antigamente, né, era algo muito genérico. Então, sim, os métodos de ginástica europeus foram os primeiros a ser criados, né? E envolvia o quê? Movimentação de manobras militares. Foi criado para a guerra, né? Ginástica? A ginástica. A ginástica foi criada para a guerra e para manter o cidadão sempre em forma, para servir o seu país. Você está sempre em forma para trabalhar, para ajudar a desenvolver o seu país. Isso também está no livro? Tá. A gente fala bastante sobre isso. Estou falando aqui de forma bem genérica. Tá bom. Esses métodos, eles viram moda, né, na Europa e acabam chegando no Brasil. O Brasil não tinha nenhum método. E dentro desses métodos também tinham lutas, tinham formas de lutas.
Por exemplo, o método francês, ele tinha várias manobras militares. Para ser bem claro para você, era o cross fitness daquela época. Essa movimentação que você vê no cross fitness, os caras faziam lá crossfit, né? Os caras faziam lá atrás de olhos fechados, cara. E os caras faziam cada barbaridade. E dentro desse método também tinha luta. Por exemplo, no método francês, você tinha toda essa movimentação que você vê hoje, o pessoal fazendo com levantamento de peso, subindo em corda, correndo. Com luta também. Aí você tinha o savate, o boxe, né, o wrestling francês, que é a luta, a gente conhece hoje como luta greco-romana. Né, isso chega no Brasil também. E você tinha diversos outros métodos. O Brasil nunca tinha método nenhum. Até que intelectuais, né, de época, militares, isso já no século XIX começa a ter, né, cara, essa ideia de transformar a capoeira no método brasileiro. A gente parar de importar essas coisas de fora e a gente criar o nosso próprio método. Então tem toda uma discussão, tem toda uma narrativa desde o século XIX. O primeiro livro de capoeira, chuta aí, qual foi o primeiro livro de capoeira que foi publicado? Não faço a menor ideia, cara. Nenhuma, se você dá um chute hoje. Não, zero. 1885, cara. Caralho, velho, hein, bro? Aí, de lá pra cá, você tem vários personagens, assim, tentando, de alguma forma, transformar a capoeira no método nacional. Aí você tem diversos caras aí que foram, né, pioneiros nisso aí. Teve um sujeito que, pra mim, ele foi, assim, acho que o maior.